Buga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem, olha a gente aí na 12ª parte. Continuamos trabalhando costumes, cotidiano, valores, muito ali naquela lógica da história das análises, ok? Pensando naquilo que é micro para compreender melhor aquilo que é macro. Tá legal? Então olha, hoje a gente começa essa terceira parte aí dos costumes cotidiano, valores. A gente começa falando de feiticeiras e parteiras. Quem eram as feiticeiras no Brasil colonial? Não, elas não eram necessariamente bruxas, não necessariamente perseguidas. Às vezes até eram, mas podiam ser incorporadas à vida social, como sendo aquelas mulheres que conheciam as ervas, conheciam os chás, também as poções, instruíam as outras mulheres nas artes do amor, usavam muito sangue menstrual, pelos púbicos, expressavam uma série de crendices amalgamadas da magia que trouxeram da Europa, das religiões africanas que aqui se instalaram com o tráfico negreiro, também daquilo que era conhecimento das pagelanças que os índios já praticavam. Então, essas mulheres tão especiais que conheciam tantas coisas ocultas às demais eram tidas como as feiticeiras. Ninguém queria assumir que as procuravam, mas as procuravam com uma certa frequência. No mundo rural, a ausência de médicos é de se supor que muitas vezes na calada da noite, até quem era bem católico batia à porta de uma feiticeira à procura de um chá, da confidência de um segredo, algo assim. Bom, e as parteiras, Vandinho? As parteiras eram respeitadíssimas. As parteiras, os homens tiravam os chapéus quando elas passavam, porque rivalizavam com os médicos, tinham grande prestígio social, eram senhoras que trouxeram ao mundo centenas de milhares de bebês que depois de marmanjo voltavam com suas companheiras para que aquela parteira que fez o seu parto pudesse cuidar do nascimento de seu filho. Então, tinha um lugar muito especial no cotidiano, na sociedade, no imaginário de um todo. Beleza? Olha, vamos falar das mulheres reclusas? Pois é. Olha só, em tempos em que se discute tão necessariamente o empoderamento feminino, dói na gente saber que lá no Brasil colônia, pais e esposos podiam pegar suas filhas ou esposas e confiná-las, trancá-las num convento, no claustro, na clausura, lá isoladas, na clausura, no claustro, no mosteiro, no convento, apartadas do convívio social. Vandinho, elas tinham vocação para ser freira? Queriam estar lá? Não, veja bem, elas eram colocadas lá como punição, ou às vezes para que pudessem se instruir, ou às vezes as duas coisas, para que pudessem ser punidas por alguma coisa, sabe-se lá o quê. Sabe aquele enredo de novela? O pai já combinou o casamento de sua filha desde que ela era bebê e agora, rebelde, ela se apaixona por outro. Ela vai ver o que é bom para tosse. Vou mandar essa menina para o convento. Às vezes isso acontecia por uma temporada, alguns anos ou meses, mas às vezes era para a vida inteira. Então há muitos relatos sobre a vida conventual no Brasil colônia que trazem um pouco de tudo. Ora, forçadas a serem freiras por seus pais ou esposos, que muitas vezes tinham um sórdido plano de desposar outra. E aí diziam que aquela mulher era uma mulher insubmissa, mandava-a para o claustro e desposava outra. Pois é, muitas vezes essa que estava trancada no claustro também levava uma vida animada. Então há relatos de muitos homens frequentando o claustro e levando brincos, pulseiras e colares para aquela mulher que está lá. Ora, que não era uma freira, era uma mulher reclusa. Ela foi trancada lá.
Ela até vestia uma roupa diferente das outras mulheres, mas ela não era necessariamente uma freira. Era uma prisioneira, né, Vandim? Pois é, era uma prisioneira. Outros tempos, outros valores. Ou não. Por quê? Estar num relacionamento abusivo, de alguma forma, é também estar prisioneira, não é? Vamos pensar nisso aí. Ora, os órfãos, que triste. Os órfãos, né, perderam pais, sei lá, num acidente ou numa doença, eles podiam, com sorte, ser enviados para um colégio de recolhimento. Com sorte. Muitas vezes o destino era bem pior. Há muitos casos de órfãos em Portugal que eram deportados para a colônia depois que completavam 7 anos ou, se fossem mais velhos, quando perderam os pais, imediatamente deportados. A questão é que os órfãos, eles precisavam ser úteis ao Estado. Então muitos eram transformados realmente em escravos praticamente, em mão de obra grátis para o Estado. Mesmo destino terão os rejeitados no nascimento, como veremos adiante. Pandim, suponhamos que uma criança de certa condição social, abastada, uma família rica, ficasse órfã. Ela era enviada para um colégio desse ou tinha um destino cruel desse? E para quem ficavam seus bens? Olha, normalmente a elite tinha por conta os juízes de órfãos. E esses podiam ser os tutores até que o sujeito adquirisse a maioridade. Agora, todo tipo de enredo você pode supor aí, não é? Aquele tio malvado que vai subornar o tutor para que o tutor envie a jovem, por exemplo, para um claustro e ele, tio, apropria-se da fortuna. A questão é que nós não tínhamos ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente. E você está vendo aí crianças sendo tratadas sem nenhuma complacência, sem nenhuma misericórdia e sem respeito. As crianças aqui não são sujeitas de direito. Elas não são portadoras de nenhum direito. Elas ficam à mercê dos adultos, ok? Os expostos, uma realidade bem parecida. Quando um recém-nascido era enjeitado pelos seus pais, ele podia contar com hospitais, instituições que tinham muitas vezes a roda dos expostos, que era muito comum na Europa também, que era uma espécie de roda mesmo, onde você podia a qualquer hora do dia colocar o bebê, rodava a roda e lá dentro do muro da instituição o bebê era recolhido. A mãe tinha o anonimato garantido e a criança era criada até os 7 anos numa irmandade que recebia do município para isso. Depois dos 7 anos, aí sim, temos que transformar essa criança em útil ao Estado. Fosse um menino, por exemplo, mandava-se para o exército. Fosse uma menina. Gente, muitas vezes, no Brasil colônia, assistia-se a leilões de meninas. Pois é, leilões de meninas. Há um filme que tem uma cena pavorosa nesse sentido. Não sei, acho que se chama Desmundo. Pois é, uma cena pavorosa de uma menina, por volta dos 11 anos, amedrontadíssima, porque ela acaba de ser arrematada no leilão por um homem barbudo, 60 e poucos anos, com idade para ser avô dela, e que a arrematou aos 11 para fazer dela a sua esposa. E, sem nenhuma delicadeza, a joga no lombo do cavalo e leva para o mundão de meu Deus, no meio do nada, onde instituição ou pessoa alguma vai acolher essa menina em seu desespero e seu desamparo. Pois é, a vida de uma criança no Brasil colônia, especialmente daqueles mais vulneráveis, não era nem um pouco parecida com a infância da maioria de nós. Agora, sempre lembrando de fazer o intertexto. Ainda há crianças abandonadas por aí? Ainda há crianças vítimas de um sistema que não encontra lugar para elas por aí? Vamos sair da bolha, né? E olhar o Brasilzão que continua por aí com muitas dessas mazelas. Vamos pensar também na vida doméstica. Olha, a imensa maioria das pessoas dormia em rede ou em esteira. Cama era coisa só para elite. As portas normalmente não eram trancadas. Trancas só em casa de elite. As casas, aliás, eram, em sua grande maioria, feitas de uma mistura de barro e capim chamada adobe, e essas casas eram fresquinhas, com telhados cobertos de palha,
mas atraíam todo tipo de insetos. Por isso era costume muitas vezes queimar ervas, queimar estrume ou até passar o estrume de boi por todos os cômodos para, quem sabe, espantar insetos. Acho que atraíam outros também, me parece que sim. Beleza? A maioria das habitações eram habitações de 1 ou 2 cômodos, portanto a noção de privacidade praticamente não existia para a imensa maioria da população. Ter relações sexuais, por exemplo, dentro de casa com aquela família estendida que mora tio, avô, um monte de criança, tudo junto, um casal dificilmente conseguiria. Por isso que muitas vezes as relações se davam à beira do riacho, atrás da moita ou num muro qualquer, sem que as pessoas sequer conseguissem se despir por completo. Era um coito sexual feito sem nenhum romantismo, sem nenhuma privacidade, beleza? Olha, lembrando que a parte dos telhados alimenta aí boas narrativas em vídeos do TikTok, você já deve ter visto videozinhos na internet, né? As pessoas que tinham condições de cobrir suas casas com telhas, que eram poucas pessoas, elas obedeciam uma certa lógica arquitetônica da ostentação. O negócio era, no telhado, pelo telhado, demonstrar o status social do indivíduo. Então, quando o telhado tinha uma beira de telha, isso se chamava eira. Dizia que sua condição era mais ou menos. Se tivesse 2, era beira. Tinha eira e beira. E se tivesse 3, era eira, beira e tribeira. Então, veja só, a expressão fulano não tem eira nem beira é uma expressão que nasce lá no Brasil Colônia, querendo dizer que você não tinha valor social nenhum. Embora, se a gente for fazer realmente uma investigação do ditado, a gente vai ver que, ora, quem não tinha eira, nem beira e muito menos tribeira, tinha um telhado de palha, ok? Às vezes não tinha status algum, ok? Mas era uma pessoa, um ser humano, com uma história, era a imensa maioria da população e muitas vezes vivia feliz, melhor até do que quem vivia num lar com eira, beira e tribeira, ok? Há muita hipocrisia social até hoje. E no Brasil Colônia isso não era muito diferente. Deu para perceber, não foi? Galera, força na peruca, nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.